Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Vamos fazer hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 4 do livro de Josué. O capítulo 4 do livro de Josué. Josué, para quem não sabe, é um livro, né, é o sexto livro da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de instruções para a vida. E Josué ele foi treinado por Moisés para suceder Moisés no comando, na liderança ali do povo de Israel. Então, depois que Moisés faleceu, Moisés morreu ali nas margens, nas planícies, né, de Moabe, nas planícies de Moabe, e Moisés já tinha 120 anos. E ele já havia treinado Josué para sucedê-lo ali no comando, na liderança do povo de Israel, pois Moisés já sabia, pois havia sido determinado por Deus que toda aquela geração, toda a geração de Moisés, por desobediência, por descrença, pelo pecado, né, toda aquela geração não ia poder entrar na terra prometida. Então Moisés já havia treinado Josué ali para sucedê-lo na liderança do povo de Israel. E depois que Moisés morreu, o povo de Israel chorou por 30 dias, ficou de luta ali por 30 dias, perfeito, pela morte de Moisés. Então Deus veio e falou com Josué, né? Falou com Josué que se Josué seguisse os seus mandamentos, seguisse as suas leis, as suas ordenanças, se Josué não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda dos mandamentos e das leis de Deus, com certeza Deus estaria com ele e iria exaltá-lo ao povo de Israel, assim como ele fazia com Moisés, perfeito? Então Josué foi colocado ali como o sucessor ali de Moisés para liderar o povo de Israel na conquista da famosa terra prometida. Então é disso que trata o livro de Josué, perfeito? Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 4. Hoje é dia 22 de maio e o ano é 2024. Então façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim, perfeito? Vamos fazer a leitura hoje do capítulo 4, mais uma leitura de muito conhecimento e sabedoria para você. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho e que para a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então vamos seguir aqui a leitura da nossa história e estamos fazendo a leitura do livro de Josué, a história de Josué, líder de Israel, o segundo grande líder do povo de Israel depois de Moisés, perfeito? Então, para isso vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, pois aqui na nossa Bíblia Sagrada você encontra resposta para todos os seus problemas, todas as dificuldades que você esteja passando em sua vida, você encontra respostas aqui no seu manual de instruções para a vida. E vamos abrir aqui no livro de Josué. Para quem não sabe, o livro de Josué é o sexto livro da nossa Bíblia Sagrada, né? Então começamos lá com Gênesis, o famoso Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio e chegamos agora ao livro de Josué. E já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, do 1 até o 3, e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 4 do livro de Josué. E no capítulo 4 do livro de Josué, no seu primeiro versículo, diz assim: E sucedeu que quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo... Então, no capítulo 1, tratou ali de Deus. Deus se dirigiu a Josué e falou com Josué, pedindo para que ele tivesse coragem,
né? Força e coragem, força, coragem e bom ânimo, né? Sejas forte e corajoso e tenha bom ânimo, tenha alegria, né? Acredite naquilo que você faz, perfeito? Siga os meus mandamentos, siga minhas leis, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda das minhas leis, e contigo estarei, assim como eu estava com o meu servo Moisés. Então é disso que Deus fala com Josué, perfeito? No capítulo 2, fazendo aqui uma pequena um pequeno resumo dos capítulos anteriores. No capítulo 2, Josué, por ser um homem muito sábio, muito inteligente, então ele enviou 2 emissários ali para Jericó, para espionarem as terras de Jericó, a cidade de Jericó, perfeito? E esses 2 sábios, esses 2 homens, na verdade, esses 2 homens acabaram sendo perseguidos, e eles fugiram e entraram e foram protegidos ali, foram guardados ali por uma prostituta chamada Raabe, que protegeu eles, escondeu eles, né, até que seus perseguidores, né, fossem embora, né, e com isso Raabe pediu para eles, né, pediu para que eles salvassem a vida de toda a sua família, ou seja, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, das suas irmãs e todos os bens que eles tinham, perfeito? Então esse foi o compromisso que esses 2 emissários, esses 2 espiões que Josué mandou para Jericó, eles assumiram ali com a prostituta Raabe, perfeito? E depois que eles retornaram ali da missão deles, eles relataram ali para Josué que todo aquele povo era muito temente do povo de Israel. Era muito temente do povo de Israel, e que com certeza, né, era o povo que temia o Deus de Israel, que com certeza Israel iria ter bom êxito na conquista das terras de Jericó, No capítulo 3, então, começa a travessia do Jordão, do rio Jordão, em sentido a Jericó, e agora no capítulo 4 nós vamos ver o desfecho aqui da travessia do rio Jordão. Então, no capítulo 4, versículo 1, e sucedeu que quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo, versículo 2, toma 12 homens do povo, um homem de cada tribo. Lá no capítulo 3 nós já vimos, né, que Josué já havia determinado que cada tribo cedesse um homem, né, ou seja, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, cada uma das tribos iria fornecer um homem. Então toma 12 homens do povo, um homem de cada tribo. Deus ordenou assim a Josué. Versículo 3, e ordena-lhes dizendo, tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai-as convosco, e deixai-as no alojamento, onde vós alojareis esta noite. Então, os 12 homens foram incumbidos, cada um iria pegar uma pedra, é claro que não seria uma pedra pequena, uma pedra grande, carregada no ombro, né? Então significa que é uma pedra grande, né? E estas pedras vão se formar, eles vão formar um monumento ali, né? Um monumento de lembrança, né? Daquele dia, daquele momento, quando eles atravessaram o rio Jordão, sentido a Jericó. Versículo 4, então Josué chamou os 12 homens, os quais havia preparado dentre os filhos de Israel, um homem de cada tribo, um homem das 12 tribos de Israel. No caso, Jacó teve 12 filhos, né? Então, estes 12 filhos formaram as famosas 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, um de cada tribo. Então, por exemplo, Dan, Naphtali, Judá, Benjamim, José do Egito. Então, cada um dos filhos de Israel formou uma tribo. Versículo 5. E Josué lhes disse, passai diante da arca do Senhor vosso Deus para o meio do Jordão, e tomai cada um de vós uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Então eram pedras grandes, pois os homens teriam que carregá-las nos ombros, perfeito? Então eram pedras grandes, não eram pedrinhas, né?
Versículo 6: para que isso possa ser um sinal no meio de vós, para que quando os vossos filhos perguntarem aos pais nos tempos vindouros, dizendo: o que significam para vós estas pedras? Então, eles vão fazer um monumento ali, né, para lembrar aquele dia, aquele momento quando o povo de Israel atravessou o Jordão. Versículo 7: então responder-lhes eis que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor, quando ela passou pelo Jordão. As águas do Jordão foram repartidas, e estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Então, exatamente, eles vão fazer um monumento em memorial àquele dia de quando o povo de Israel atravessou ali o rio Jordão. Versículo 8: e os filhos de Israel fizeram segundo Josué lhes ordenou, e tomaram 12 pedras do meio do Jordão, tal como o Senhor falara a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e as carregaram até o lugar onde eles se alojaram, e lá as puseram. Então cada um carregou uma pedra, né? Cada um pegou uma pedra ali do local onde, no meio do Jordão, no meio do Jordão, né, no meio do Rio Jordão, no local onde os sacerdotes estavam segurando a arca. Então, antes que eles terminassem de atravessar, antes que os sacerdotes atravessassem, então Josué mandou que cada um dos homens fosse até o local onde os sacerdotes se encontravam, e lá eles recolhesse cada uma pedra grande, pois estas pedras iriam servir de memorial para todo sempre do povo de Israel quando eles atravessaram ali o rio Jordão em direção a Jericó. Versículo 9: e Josué posicionou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes que carregavam a arca do pacto estiveram, e elas estão lá até este dia. Versículo 10: pois os sacerdotes que carregavam a arca ficaram no meio do Jordão, até que tudo o que o Senhor ordenou a Josué que falasse ao povo tivesse terminado, segundo tudo o que Moisés ordenou a Josué. E o povo se apressou e atravessou. Então, os sacerdotes ali que carregavam a arca, eles ficaram ali no meio do rio Jordão, juntamente com a arca da aliança, a arca do pacto, né? Segurando as águas ali até que Josué terminasse, todo o povo de Israel atravessasse ali o rio Jordão. E somente depois que os sacerdotes vão colocar os pés em terra firme é que a água vai voltar a fluir. Então todo o povo ali se apressou e atravessou ali o rio Jordão. Versículo 11: e sucedeu que quando todo o povo terminou de atravessar, a arca do Senhor atravessou, e os sacerdotes na presença do povo. Então só depois que todo o povo atravessou, todo o povo com seus mantimentos, com seus animais, né? Com o seu gado, né, com seus rebanhos, atravessou ali o rio Jordão, é que os sacerdotes então atravessaram e colocaram os pés em terra seca diante do povo de Israel. Versículo 12: e atravessaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados diante dos filhos de Israel, tal como Moisés lhes tinha falado. Então, essas duas tribos, as tribos dos filhos de Ruben, as tribos dos filhos de Gade e meia tribo dos filhos de Manassés, eles preferiram não atravessar o rio, eles preferiram ficar do lado de cá do rio, pois aquele local era um local muito bom para a criação de rebanhos, de gado, né? Para a criação de bovinos, suínos, né? De cabras, de ovelhas, né? Então esse lugar era muito bom para a criação, para quem criava animais. Então eles decidiram ali com Moisés que eles não iriam atravessar o Jordão para conquistar a famosa terra prometida que fica na outra margem. Porém, lógico, seus animais, suas esposas, seus filhos ficariam, mas os soldados, o exército dessas duas tribos e meia, eles iriam cumprir o juramento que eles tinham com Moisés de seguir com o restante das outras tribos para conquistarem a famosa terra prometida. E só depois que todos estivessem assentados, cada um tivesse no seu lugar, na sua casa, é que eles iriam poder voltar para suas esposas e para suas casas.
Versículo 13, cerca de 40 mil preparados, cerca de 40 mil soldados, 40 mil homens preparados para a guerra, passaram adiante do Senhor para a batalha nas planícies de Jericó. Então, todos os soldados, cerca de 40 mil das duas tribos e meias dos filhos de Israel, os filhos de Jacó, eles atravessaram, né? Eles atravessaram e foram ajudar as outras tribos a conquistarem a famosa terra prometida. Versículo 14. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, todo o povo de Israel. E eles temeram como temeram a Moisés todos os dias da sua vida. Então, naquele dia ali, com todas essas proezas que Josué fez, então Deus exaltou a Josué, né? E na frente de todo o povo, diante de todo o povo, como Deus já havia dito a Josué que ele faria, caso Josué seguisse as suas leis, seus mandamentos, suas ordenanças, não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, então ele iria exaltar ali Josué como ele fazia com Moisés, perfeito? Diante de todo o povo. E naquele dia, então, o povo começou a respeitar Josué mais, começou a temer a Josué, como aquele povo temia e respeitava Moisés. Perfeito? Por quê? Porque ali eles estão vendo que Deus está verdadeiramente com Josué, como estava com Moisés. Versículo 15, e o Senhor falou a Josué dizendo, então aqui Deus vai falar com Josué. Versículo 16, ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho para que saiam do Jordão. Então, todo o povo já havia atravessado, como já disse, todos os mantimentos, todos os animais do povo de Israel já haviam atravessado, os 12 homens já haviam recolhido as 12 pedras, então Deus ordenou que Josué mandasse os homens, né, os sacerdotes saírem do meio do Jordão. Versículo 17. Josué, portanto, ordenou aos sacerdotes, dizendo, saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo, saiam do meio do Jordão. Versículo 18, e sucedeu que quando os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor haviam subido do meio do Jordão e as solas dos pés dos sacerdotes foram erguidas para a terra seca, as águas do Jordão retornaram para o seu lugar, ou seja, voltaram a fluir, e fluíram por sobre todas as suas margens, tal como faziam antes. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que aqueles sacerdotes que transportavam ali a arca da aliança, a arca do pacto de Deus com Israel, então eles ficaram ali plantados no meio do rio, ou seja, de um lado terra seca, do lado terra seca, e aqui eles ficaram segurando as águas do rio, né? E formou aquele montão de água, né? E eles ficaram ali segurando a água do rio até que todo o povo de Israel pudesse atravessar em terra seca, perfeito? E depois que tudo já foi feito, que Josué proferiu tudo que eles deveriam fazer ali, é que eles vão então atravessar o rio, né, e chegar em terra seca. E só depois disso, né, pois eles estavam segurando ali as águas do rio, somente depois que eles tocaram, né, os pés em terra seca, que eles atravessaram totalmente o Rio Jordão, ou seja, eles, os sacerdotes que transportavam a arca do pacto, a arca da aliança, é que a água do rio voltou a fluir novamente. Versículo 19, e o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Então, depois que todo o povo de Israel, juntamente com as 2,5 tribos, os soldados das 2,5 tribos de Gade, né, de Judá e Manassés, somente depois é que de Gad e Ruben, né? De Ruben, Gad e Manassés, somente depois disso somente depois disso eles atravessaram, então eles acamparam ali em Gilgal, fronteira leste de Jericó. Versículo 20, e aquelas 12 pedras que eles retiraram do Jordão, Josué levantou-as em Gilgal. Então, ali em Gilgal, Josué levantou aquele monumento, aquele memorial em homenagem àquele dia quando o povo de Israel atravessou ali o Rio Jordão.
Versículo 21. E ele falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais em tempos vindouros, dizendo o que significa estas pedras, então Josué se dirigiu ali a todo o povo de Israel e disse a eles: Olha, quando vossos filhos perguntarem o que significa estas pedras, essas 12 pedras, né? Essas pedras. Então, versículo 22, então fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel veio através deste Jordão em terra seca. Então, quando os filhos de Israel, das novas gerações, perguntarem o que significa esse memorial, o que significa essas 12 pedras, então vocês falarão, vocês farão com que eles saibam, né, que o povo de Israel atravessou ali aquele local em terra seca, perfeito? Atravessou o Jordão, atravessou aquele Jordão. Versículo 22, versículo 23 agora. Pois o Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós, até que tivesseis atravessado, assim como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, o qual ele secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Então, quando as novas gerações perguntassem qual era o significado daquelas 12 pedras, daquele memorial, daquele monumento, então o povo de Israel deveria dizer a eles que é Deus, né, que o povo de Israel atravessou aquele Jordão, né, em terra seca, assim como atravessou o Mar Vermelho, quando Moisés fez o Mar Vermelho se dividir, separou o Mar Vermelho, separou as águas do Mar Vermelho e fez um caminho seco para que todo o povo de Israel pudesse atravessar o Mar Vermelho, tá? Então, ali ficou plantado aquele memorial até os dias de hoje em Gilgal, onde o povo de Israel atravessou o Jordão em terra seca, assim como fez com o Mar Vermelho. Versículo 24, já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, perfeito? Mais uma leitura de muito conhecimento, sabedoria e vida plena para você, muita riqueza para toda a sua família, para você e para toda a sua família. Versículo 24, para que todos os povos da terra pudessem conhecer a mão do Senhor, que é poderosa, para que vós pudesseis temer ao Senhor, vosso Deus para sempre, vosso Deus para sempre. Então, para que todos, isto é um memorial, para que todos os povos da terra possam conhecer a mão do Senhor, que é poderosa, para que vós pudesseis temer ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 20, no capítulo 4 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, então meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, te dê sabedoria, riqueza e vida plena. Nosso objetivo é retornarmos amanhã, fazermos a leitura do capítulo 5. Do livro de Josué. Então, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o sinalzinho de positivo, o seu gostei ali, pois agindo assim, com certeza a plataforma vai entender que esse material é relevante e vai mandar para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!